som. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, esse nome de bem, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por esse dia. Hoje é domingo, dia de adoração ao nosso Deus, dia de comunhão ao nosso Deus. Então, que verdadeiramente você abra o seu coração nessa manhã, dê prioridade ao Senhor, aquilo que vai falar ao seu coração, porque Ele tem muito mais para te ensinar, muito mais para te instruir nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos. Pai, diante do Senhor nós estamos e nos colocamos, Jesus, porque o Senhor é a razão da nossa vida, Senhor. Porque sem Ti não conseguimos, Pai, porque sem Ti não há jeito, não há chance, não há saída, Senhor, em nós e para nós, Senhor. O Senhor é a razão de tudo, o Senhor é a razão de tudo, Pai. E nós queremos Te adorar e exalar aqui um louvor ao Senhor, Deus, um louvor de adoração do nosso coração em forma de gratidão, porque mais uma vez a Sua misericórdia se renovou sobre nós.
Deus não está conosco, ou que Ele não nos escuta mais, ou que Ele não ouve mais as nossas orações, Ele está em silêncio demais, a gente está falando com a parede, né? Muitas vezes estamos pensando assim. Mas se colocarmos o nosso coração diante do Senhor todos os dias, perseverarmos, Ele vai ouvir o nosso favor, amém? Ele já está preparando algo maior, algo superior. E uma canção que nós vamos cantar aqui é prioridade. É Deus acima de tudo, o nome do louvor. E muitas vezes nós damos atenção à nossa família, nós damos atenção aos nossos amigos, ficamos horas ali conversando com um, horas ali conversando com outros, né? Quando temos um amigo muito próximo, ficamos ali muito tempo, ou ficamos nas redes sociais muito tempo, porque aquilo ali nós gostamos, nós queremos ver a vida do outro, como é que é isso, como é que é aquilo, ou quando nós queremos aprender alguma coisa, não é assim? Ficamos ali há muito tempo, ou ficamos com a nossa família há muito tempo, queremos fazer um passeio, queremos fazer um churrasco, e nós queremos ficar ali, muito tempo com a nossa família. E aí nós esquecemos de uma coisa: tudo isso é passageiro. Não que nós temos que deixar de ficar com a família, né? Não que nós temos que deixar de ficar com os amigos, não. Mas temos que saber que o mesmo tempo que nós gastamos com a família, o mesmo tempo que nós gastamos com amigos, com aquela pessoa, ou com aquele prazer que nós temos em algo, ou em fazer alguma coisa, nós precisamos também gastar tempo com Deus, amém? Ele quer nos fazer feliz, Ele quer nos fazer vencedor, mas você também precisa querer, você também precisa ir a querer, você também precisa dar o seu primeiro passo, é gastar tempo com Deus. Nós damos prioridade a tantas outras coisas e esquecemos de dar prioridade ao nosso Deus, esquecemos de gastar tempo com Deus, com a palavra, que vai nos vivificar, que vai nos orientar, aquilo que nós precisamos. Muitas vezes vamos lá no amigo, choramos, falamos tudo, mas a gente diante de Deus, a gente fica em silêncio, porque já falamos tudo para mim, mas achamos que para Deus, Ele já sabe, Ele já conhece o nosso coração. Não, tem que chegar diante de Deus e falar: Deus, é isso, Deus, olha aqui, eu vou chorar por isso diante do Senhor, porque o Senhor tem a resposta, porque o Senhor sabe o que eu estou passando, muito mais que o amigo, muito mais que o parente. O Senhor sabe a situação que eu estou passando. Então chore diante do Senhor, se apresente diante do Senhor, dê prioridade na sua vida ao Senhor, gaste tempo com Deus, amém? Vamos cantar esse louvor, feche os seus olhos, em nome de Jesus, aleluia. Com o coração cansado, eu te adorei. com a vida apertada, Com a vida apertada, e as coisas as programadas, coisas programadas, com minhas prioridades, as prioridades, me afastei numa correria dessas, uma correria dessa, pode até acontecer na família que a gente ama, família que a gente ama, esqueci, foi buscando os teus planos buscando os planos e me reconhece.
Vede os que estáis cansados e oprimidos, eu os aliviarei. O Senhor também disse: tomai sobre vós o meu jugo. Meu Pai não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E verdadeiramente é assim que nós começamos a crescer. É assim, meu Pai, que nós começamos a dar ao Senhor razão, para compreender a vida cheia do mistério, a vida cheia da graça do Senhor, aquela que não tem preço, não há como se pagar. Jesus, precisamos aprender cada dia mais a estar junto de Ti, fazer, meu Deus, a Sua vontade, realizar a obra, concluir tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Para isso o Senhor precisa verdadeiramente ser o nosso alvo. O Senhor precisa ser o primeiro em nossas vidas. E se não for assim, Pai, qualquer outra coisa não sai como deveria. Quantas pessoas erraram, quantos pecaram dando crédito ao que a esposa dizia, ao que o marido dizia, até com a intenção de querer ter uma vida diferenciada entre a família, de querer verdadeiramente viver uma situação e verdadeiramente usufruir a obra do Senhor. Ah, Deus, precisamos realizar, precisamos, Deus, aprender a entrar na Tua presença e nos realizar, beber das Suas águas, usufruir do Seu amor, usufruir da Sua graça, bendizer o Teu santo e glorioso nome, fazer verdadeira obra do Senhor e realizar aquilo pelo qual o Senhor declara em Sua palavra. Oh, Jesus, se lá diz: vinde, eu vim, meu Pai, e ali diz: tomai sobre vós o meu jugo. Precisamos então tomar o jugo, precisamos entregar, meu Deus, a nossa vida ao Senhor, e para isso pedimos, ó Deus: vem, Senhor, venha sobre Ele, Pai, peça a Ele. As vozes pedem, a igreja. Nada justifica.
um espírito voluntário, para que possa eu divulgar o seu amor, a sua presença, o seu espírito, a sua graça, em todo lugar, aonde eu estiver, levarei a palavra da salvação. Depois Maria de forte salva de palmas todo mundo. E ali, quando o pastor Márcio andava no louvor, essa letra meio que ficou registrada ali no coração. Eu lembrei também de uma pessoa que eu já contei aqui, de uma irmã, que ela durante muitos anos na vida dela, ela tinha um desejo muito grande, que aí vai de pessoa para pessoa, né? Mas ela tinha Deus realmente como prioridade na vida dela, e ela tinha um grande desejo de ter um lugar, como ela dizia, partido para Jesus. E nessa letra, inclusive, fala, né, que construir um lugar, um cômodo, que seja um quarto ali para Jesus, uma sala para Jesus, e foi o desejo dessa irmã, porque durante muitos anos da vida dela, ela se consagrava no banheiro. Ela contando o testemunho, é engraçado, que ela chegava a dizer: Jesus, abençoa e guarda o meu marido, o meu filho, para que eles não tenham necessidade nem de urinar, nem usar o banheiro de qualquer que seja a pessoa lá do intestino e a bexiga, para que ninguém possa vir aqui. E aí ela ficava lá nas madrugadas em cima do vaso sanitário. Às vezes dobrava, fechava o vaso sanitário e orava de joelho. Às vezes sentava nele e passava grandes momentos com Jesus. E quantas são as pessoas que se ouvem falar: pastor, eu não oro porque não tem ambiente, não tem lugar, porque não tem jeito. Irmão, buscar a Deus e ter Deus como prioridade na sua vida é muito melhor e muito mais fácil do que quando nós vivíamos no pecado. Quantos daqui, isso aí envolve os jovens e tal, menino lá do velho homem, quando queria lá usar maconha, usar droga, sempre tem uma casa abandonada, uma casa em construção que dá para entrar, sempre tem um matinho, uma moita, sempre tem um lugarzinho, um parque, um lugar onde a gente podia encontrar isso ali para poder usar droga. E quando aquele lugar deixava de existir, rapidinho alguém já inventava uma outra situação para poder usar droga. E assim é tudo na vida. É que na verdade nós temos as desculpas porque aquilo que estamos fazendo não é prioridade. Se for da gente, teu irmão mostra aqui que vive e mexe e não tem condições de fazer em casa, e aí ele ia no carro, passava horas e horas, ainda passa horas e horas dentro do carro lá, buscando a Deus, lendo a Bíblia. Isso dá jeito. Eu conheço um outro irmão que ele atravessava a rua da casa dele. Um dia eu falei lá no culto sobre essa situação, que isso dá jeito quando se quer. E ele então atravessava a rua em frente à casa dele, tinha aquela, tipo uma pracinha, quase uma rotatória, mas era muito agradável e tal. Então, às certas horas da madrugada, ele saía de casa, atravessava a rua e ficava lá na praça, lá dando glória a Deus.
Tá, essa irmã estava no banheiro e depois do testemunho bonito, é que ela conseguiu, Deus abençoou, prosperou. E quando ela construiu a casa dela, ela fez questão de fazer um quartinho para Jesus. É o nome que ela deu. Ela deu um quartinho para Jesus. E nesse quartinho só tinha Bíblia, livros, só coisas da igreja, às vezes algum objeto de campanha, alguma coisa assim, tudo dentro desse quartinho. Agora não precisava mais orar, a cara privada, como diz. Agora ela morava no quartinho, tinha lá uma cadeira, tinha lá tudo necessário para ela buscar Deus. Mas ela quis isso, ela desejou, ela almejou isso. E isso é uma coisa que você tem que entender dentro de você. Olha o que diz o livro de Mateus, capítulo 7, versículo também 7. Nós vamos partir daqui, nosso ponto de partida será aqui, mas Deus tem muitas coisas para falar conosco hoje em relação à bondade de Deus. Quantos de nós não usufruímos da bondade de Deus? Achando o fato dele ser bom, ele vai se tornar para a gente assim um garçom particular que vai ficar ali pagiando a gente, como diziam os antigos, né? Os mais antigos falavam muito essa palavra, ficar pagiando fulano, que quer dizer ficar ali tomando conta, né? Ficar ali dando atenção. Deus não faz isso e não vai fazer nem por mim, nem por você, nem por ninguém. Ele deu a receita que nós devemos fazer. Bom, na Bíblia corrigida, que é a mais usada, em cima do versículo 7 do capítulo 7 de Mateus, está escrito assim, bondade de Deus. Então, esse capítulo, até o versículo 12, fala exatamente sobre a bondade de Deus. E veja que a primeira palavra que ele diz no versículo 7 é o seguinte, pedi e dar-vos-á. Querido, Deus não tem compromisso com quem não pede. Se está bom para você, continue do jeito que está. Não pense você, tem gente que para tentar se eximir da situação, eu preguei pouco tempo, mas, aliás, com pouca profundidade, mas é um estudo digno de ser feito, é justamente uma característica que engana muito o homem, que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas aqui ele diz, pedir. Quem tem que pedir? Você. Deus não tem nada a ver com você, filho. Não que se diz respeito se você quiser ou não ter uma vida melhor, se você quiser ou não pôr o melhor na sua mesa, se você quiser ou não ter uma saúde perfeita, se você quiser ou não se realizar sentimentalmente, maritalmente, ou que seja, né, no casamento. Ele, Deus, já declarou tudo que ele acha bom. E tudo que ele fez, diz a Bíblia, que no final da criação, no final do dia, ele fazia a própria inspeção de qualidade, e diz a Bíblia, viu Deus que era bom. Então tudo que Deus criou é bom. Bom para quem? Para Ele também, mas melhor ainda para nós, porque o mundo e tudo que nele há, e toda a criação que existe, foi feita por nossa causa, para o nosso usufruir, para que nós venhamos viver o melhor que a vida tem a nos oferecer. Mas, inclusive no livro de Timóteo, o apóstolo Paulo fala que no final dos tempos haveria espíritos enganadores de tal maneira que esses espíritos iam tirar do povo de Deus, ou tirar dos santos, os prazeres e manjares. Por isso que religioso, ele não usufrui dos prazeres e manjares que Deus tem em todos os aspectos da vida, em toda situação. Estava esses dias lembrando daquela pregadora chamada Joyce Meyer, que ela passou uma vida muito difícil, foi abusada, aquela coisa toda e tal. Mas o interessante é que ela, apesar de ter sido abusada, tratada de uma forma terrível, ela não perdeu a esperança de um dia casar. Ela já tinha até casado, esse marido dela, acho que é o segundo, é isso mesmo. E ela então casou a primeira vez para sair de casa. Não tinha nenhum outro propósito a não ser isso. E aí, como sofreu muito abuso da parte do pai, começou a sofrer também da parte do primeiro marido, aquela coisa toda. E ela se habituou, até que Deus deu a ela o marido que ela tem agora. Acho que depois que ela se converteu, e aí ela encontrou. Mas aí o interessante é ela contando a maneira que Deus a usa hoje para libertar almas e pessoas que passam por trauma e acham que a vida acabou por ali. Simplesmente um dia desse estava vendo um relatório de uma pessoa falando do filho dela. O filho dela é PhD, não sei das quantas, o cara cheio de títulos e tal e tal. Agora o interessante é que essa mulher que dá essa entrevista, que é o nome dela, não sei se é Lúcia, Luciana, alguma coisa assim. Essa mulher que dá essa entrevista, ela foi estuprada.
ela tem hoje uma organização, ONG que fala, né? Uma organização sem fundos lucrativos, para poder ajudar mulheres que passam pelo trauma do estupro. Algumas tentam até suicídio, outras acabam com a vida completamente, às vezes até muito nova, não quer saber de mais nada, porque passou por aquele trauma. E aí, eu ouvi uma frase de um cidadão dizendo o seguinte: tudo que você passa na vida, você tem duas opções, dois lugares a escolher, um dos dois no caso. Ou você torna-se vítima da situação, e tadinho de mim, coitadinho de mim, me lasquei, eu sou lascado mesmo, não sei nem porque que eu nasci, ó dia, ó vida, e fica deixando a vida definhar, e vai morrendo aos poucos. Ou você faz como essa mulher, criou uma ONG para ajudar pessoas que passavam pelo que ela passou. E aí você vê esses tempos atrás, alguns anos, não, vários anos atrás, mataram um menininho, um japonesinho do tal do Ota lá, que virou até deputada, esposa deputada, fizeram uma ONG e tal e tal. Poderiam ter ficado deprimidos, acabado com a vida deles, aproveitaram a oportunidade e tiraram vantagem da perda de um filho tão pequeno, não lembro quantos anos o menininho tinha, e ele então morreu. E daí surgiu a ideia deles serem até políticos, para poder, de repente, ter leis mais rígidas para punir os criminosos e tal e tal. Então veja que toda situação, toda situação deveria ser baseada em Romanos capítulo 8, versículo 28, que não é para todos esse versículo. Deveria ser, mas não é para todos, porque lá diz assim: todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Mas quem é que disse que é coisas boas? Coisas que a carne gosta. Quem é que diz que é coisa que a nossa natureza ama? Não está dizendo isso, mas está dizendo todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. É assim que funciona. Me lembro da irmã Olívia, lá da Vila Marinha. Ela contou para mim o horror de vida que ela levou com o marido dela. E ela disse: pastor, ele me tratava muito mal, contava umas histórias terríveis, batia nela, traía ela, tratava ela igual um lixo. Mas ele mesmo dizia: o que eu não fizer, o que eu não conseguir fazer em vida, pelo menos na morte eu tenho que fazer. E assim ele fez, tanto é que eles moravam de aluguel. Eles eram dependentes de aluguel, aquela coisa toda, mas ele teve uma ideia de fazer um seguro e uma previdência social que deixou ela muito bem. Na época que ele faleceu, não lembro bem quando foi, mas ela recebeu só de seguro de vida 600 mil conto, fora o que tinha de investimento. O dízimo dela naquela época, 2007, o dízimo dela era 600 conto. E tudo porque o marido dizia, ela dizia assim: pastor, por incrível que pareça, Deus me recompensou da vida que eu levo hoje, em todos os sentidos, de todo o sofrimento que eu passei com o marido. Podia ser toda doida, toda deprimida, toda... por que você é assim, irmã Olívia? É porque meu marido me batia, meu marido... Ela podia ser assim. E não pense você que é destino não, viu? Não pense você que é Deus que marca, falar aquele ali vai passar por uma tragédia e vai ser um aleijado, um coitado na vida, ficar se arrestejando, babando nos outros, dependendo dos outros. Não é Deus, não. Quando isso acontece, quem fez a escolha foi a pessoa. No momento, ainda que seja num relâmpago, tão rápido como um relâmpago, mas a escolha quem faz é a pessoa. Você escolhe o papel de herói ou o papel de mocinho. Você escolhe o papel de herói, vencedor ou de derrotado. Não é Deus. Deus já fez as escolhas dele. Ele já deixou claro, em todas as coisas somos mais que vencedores. E lá fala fome, peste, perseguição, nudez, morte. Está lá tudo que eu possa se vencer. Então cabe a mim, a você, entender isso e compreender essa regra. A regra de que nem Deus que é bom, ele não faz nada se você não pedir. Voltando ao caso da Joyce Maia lá, ela fala que depois que ela se casou, ela tinha uma grande dificuldade de se relacionar sexualmente com o marido. A mulher foi estuprada a vida inteira, pelo pai, inclusive, tratada igual um objeto sexual. Como é que uma pessoa dessa, naturalmente, ou de sã consciência, vai gostar de sexo? Não tem como. Mas era casada,
tinha que cumprir o papel dela, queria ser mãe, inclusive, aquela coisa toda, e tem uma mensagem que ela até conta, que aí ela começou a tratar este assunto sexual, da dificuldade que ela tinha, com o Espírito Santo. E aí ela até brinca, né? Falou, nossa, meu Deus, você fala de sexo com o Espírito Santo? Quem foi que criou o homem? Quem que deu a sexualidade para o homem? Quem que deu a sexualidade para a mulher? Acaso foi o Satanás? Acaso foi o homem que inventou a função sexual do corpo humano? Foi o próprio Deus. Quem melhor do que ele para poder ajudar? Mas o religioso é assim, certas coisas, meu Deus do céu, falar isso com Deus, tratar esse assunto com Deus, estas coisas assim, e isso reflete diretamente na incapacidade ou na inércia de muitos cristãos de não ter coragem de pedir a Deus. Você só tem compromisso, aliás, Deus só vai firmar compromisso contigo se você pedir. Se você for do tipo que acha, como eu já vi pessoas, uma prima minha uma vez falou, eu estava na casa de uma tia, e ela estava lá também, e aí na hora eu dei um espirro, e logo em seguida eu falei, está amarrado em nome de Jesus, Jesus, eu estou sarado e tal. E aí ela deu uma risada meio irônica assim, e ela é crente. Sempre foi, desde quando nasceu na igreja. Mas é aqueles crentes mais assim, tradicional, né? Mais assim, voltado para achando que é o máximo sofrer. E ela deu uma risada meio irônica assim, e ela então disse assim, não vi maldade não, é a natureza que ela aprendeu. Ela disse assim, você está de brincadeira, eu acho que Deus tem mais o que fazer do que cuidar do seu resfriado. Eu falei, depende. Se ele for só Deus, concordo com você, mas se ele for pai, ele tem a obrigação de fazer. Você, quando o seu filho Jean, o nome dele é Jean, não é? Da Miriam, Jean. Então, quando o Jean está doente, você dá mais ou menos atenção para ele. Você se preocupa mais ou menos com ele. Eu fico mais atenta. Eu falei, pois é, Deus não é teu pai? Ela ficou da cor dessa cadeira. E assim é o caso, as pessoas aprendem errado e vê Deus como um ser distante, que tem muito o que fazer, vai prestar atenção num cara como eu, que não significa nada no sentido socialmente falando, politicamente falando. Às vezes a gente vê na televisão aqueles homens, cabeças da humanidade. Esses dias eu estava vendo lá uma entrevista. Aí você vê esses homens aí, conhecidos mundialmente, o Putin da vida aí, que fez essa loucura dessa guerra lá na Rússia, e John Biden, e outros mais aí, homens que são destaques da sociedade, que seja por política, por fama, cantores, pessoas de fama e de realizações, que chegam a ser tratados como deuses, como se fosse verdadeiramente além da média, seres humanos melhorados, são seres humanos como a gente. Sente dor, sente necessidade, sente frustração, tristeza, como qualquer um de nós. Um dia desse estava falando sobre uma entrevista que eu assisti de um psiquiatra, ele é cristão, e ele então falando sobre a situação chamada depressão e como isso atinge tantas pessoas. E aí ele falando lá de famosos, Lady Gaga e outros mais aí, grandes cantores e tal, aquele Whindersson, não sei das quantas lá, tem bilhões lá de seguidores. O camarada tem uma depressão tão profunda que chega a babar se deixar. Mas lá no YouTube, ou que seja no stand-up, está lá fazendo todo mundo rir, aquela coisa toda. Então o ser humano tem essa capacidade. Vai depender dele. Agora, se o camarada que tem, como a Lady Gaga e outros mais famosos aí, que tem nomes que eu não me lembro agora, que são tentados terrivelmente com depressão, eles sabem disso, mas ao invés de ficar em casa lá com cobertor em cima da cabeça, vai fazer show, vai fazer isso, aquilo, outro, e faz e acontece, e recebe aplauso e aquela coisa toda. Opção de quem? Deles. Que seja pelo dinheiro, que seja pela fama, que seja por aquele momento, ele não vai propriamente se pautar na depressão. O crente que não é verdadeiramente um adorador, que não é filho de Deus, aquele que não entende o que é ser filho de Deus, ele tem essa tendência. Ele se apega às dificuldades, ele se apega aos fracassos, se apega às fraquezas e fica naquele espírito lá, daquele desenho antigo do tal do Hip Hart lá,
da hiena triste, né? A hiena, naturalmente, pela própria natureza, ela tem aquela maneira de ser que parece estar rindo, né? Então, ela tem aquele barulho típico dela, aquele som que ela faz. Mas lá no desenho, ele está sempre desanimado. Ó dia, ó vida, ó dia, ó vida. Essas decisões, quem toma é a pessoa. Deus nada tem a ver com isso. Então, você tome a iniciativa a partir de hoje e saiba que Deus não tem compromisso de te dar coisa alguma, que seja um casamento bem-sucedido, que seja uma vida sexual realizável ou realizada, como o caso da Joyce Maia, que seja uma mulher, que seja um marido, que seja uma esposa, que seja um bom trabalho, um bom salário, uma profissão, uma realização. Deus não tem obrigação nenhuma de te dar coisa alguma se você, por si próprio, não saber que aquilo é seu direito e você correr atrás. É assim que funciona. Alguns pastores que são também formados em filosofia, alguns até em psicologia, eles dizem que o homem é o único ser que pode ser considerado, o único ser que pode em todo tempo vir a ser. Só nós podemos vir a ser. Vir a ser vencedor, vir a ser derrotado, vir a ser uma bênção, vir a ser uma maldição, vir a ser salvo, vir a ser perdido. O único ser que Deus criou que pode vir a ser é o homem, mas depende dele, não mais de Deus. Deus fez a parte dele, irmão. Já preguei aqui sobre as promessas de Deus, todas quantas são, não importa quantas sejam, o aval de Deus é sempre o mesmo, sim. Eu quero que você viva essa promessa. Eu quero que você creia dessa forma. Que você tenha isso, aliás. Eu quero que você seja conforme aí está escrito. Agora, se eu não entender isso, ele não tem compromisso. Olha o que ele diz. Pedi e dar-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abra-se-vos-á. São 3 processos aqui. O primeiro é pedir, que quer dizer você simplesmente assumir, tomar posse daquilo que lhe pertence. Se a coisa não estiver acontecendo, ou se na própria espírito você sentir que alguma coisa falta, tem 2 situações. Há algumas que você tem que buscar. O que busca, encontra. É uma questão de querer. Eu conheço pessoas que o grande desejo era fazer faculdade. Não tinha dinheiro para pagar. Quando surgiu a oportunidade do Enem, e antigamente tinha também outro que eu esqueci, mas enfim. Quando começou a oportunidade, a pessoa então começou a estudar. E a estudar para valer. Por quê? Já que ela não tinha dinheiro para pagar a faculdade, só restava uma chance. Conseguir fazer a faculdade de graça. Para isso, tinha que ter uma boa nota no Enem. Começou a meter a cara nos livros, fez o Enem, tirou uma nota top e está fazendo a faculdade, não me lembro quantos anos, que 2 anos já, 5 anos o curso, e ela está já 2 anos na faculdade, não paga R$1, conseguiu gratuidade na bolsa. Mas por quê? Porque a nota foi alta. Mas por que a nota foi alta? Porque Deus pôs a mão na mente dela e abriu a mente dela? Não, porque ela estudou, que ela meteu a cara nos livros, viu a oportunidade e foi para cima. É assim que funciona. Tem um pregador que conta de uma médica negra lá no Rio de Janeiro, e quando ela estava na escola ainda, lá na escola, no primário, começando a vida ali escolar, a professora numa certa aula, num certo ano, início de ano, geralmente o professor faz isso, ele pede para os alunos se apresentar, principalmente nos primeiros dias de aula, colocar-se de pé, falar o nome e apresentar. E ali a professora aproveitou a oportunidade, perguntava o nome e perguntava para a criança falar o que ele ia ser, lá no Rio de Janeiro. Alguns deles diziam assim, eu quero ser mototáxi, porque o pai dele era, e é o que ele tinha, a mente dele estava presa ali. A maioria deles disseram coisas assim simples, cozinheiro, tal, motorista de ônibus, isso, aquilo, outro. Aí essa neguinha, feia, preta, pobre, morando no Complexo do Alemão, lugar terrível, lugar de grande pobreza, ela disse assim, eu quero ser médica. Todo mundo rachou o bico dela, mas deram risada assim de gargalhada, inclusive a professora, que foi a primeira.
Ela está lá para ensinar. Se ela é derrotada e não conseguiu chegar, não pode derrotar os outros, tem que incentivar. A professora foi a primeira a rir, todo mundo riu da cara dela. Passou-se os anos. Mais tarde, ela se formou em medicina. Pobre, lascada. Mas como é que ela conseguiu? Meteu a cara nos livros, estudou igual uma doida, prestou vestibular na Universidade Federal, o RJ, lá do Rio de Janeiro, e conseguiu uma bolsa de medicina. E é tão concorrido como o Unicamp e outras mais faculdades aí, que a gente com FUVEST e por aí afora. Foi Deus que destinou que ela fosse médica? Não. Vontade dela. Estava dentro dela. Ela apenas acreditou, ela lutou. É isso que você precisa entender. Muitos de nós ficamos na inércia, achando que Deus vai decidir a vida que eu tenho que ter conjugal. Deus que vai decidir o que vai ser da minha vida em relação ao meu futuro profissional. Não existe isso. O que deveria ser o contrário. Vi isso da boca do missionário muitos anos atrás. Irmãos, o bom é você se planejar, você propor diante de Deus aquilo que você acredita ou que você quer ser. Se Deus tiver algo melhor, Ele vai te orientar. Não, aí não, você está derrotado, você está aí embaixo, eu quero você aqui em cima. Mas, achar que Deus vai destinar o seu tamanho, vai destinar o seu futuro, vai destinar o que refere-se à sua vida, é um ledo engano. E muita gente tem esse ledo engano. Ela acha que é Deus. Ela acha que Deus é que quer que ela fique naquela vidinha, naquele lugarzinho e tal e tal. Não, Deus não quer nada disso. Disse Deus através de Josué, para Josué, onde pisar a planta dos seus pés te tenho dado. Ó, esse aqui é o seu limite. Porém, vai ser seu o que você pisar o pé. Se você andar 5 metros, vai ter 5 metros de terra. Se você andar 5 quilômetros, 5 quilômetros. Se você andar 500 quilômetros, 500 quilômetros. Alguns aqui dentre nós, se hoje eu dissesse assim, olha, você pode caminhar aí o quanto você quiser, e aonde você conseguir ir andando, é tudo seu. Tenho certeza que aqui entre nós, alguns iam até aqui, a esquina ali. E se você perguntasse para ele, ô irmão, olha quanta coisa tem para você. Mas do que adianta eu andar tanto assim, conquistar tanto terreno, não tem dinheiro para construir, não tem dinheiro para fazer nada. O derrotado é sempre assim. Ele se derrota. Não tem a ver com capeta, não tem a ver com obstáculo. Mas alguns aqui, daqui a alguns dias, cadê o irmão tal? Já está lá no Rio de Janeiro, na caminhada, na sola. Não foi colocado limite. Aonde você pisar é seu. Então quer dizer que se eu quiser andar daqui até no fim da Ervante, é tudo meu? Então eu vou caminhar até aí. Se eu quiser andar daqui até Santa Amaro, é tudo meu? Tudo meu. Se eu quiser ir para o Rio de Janeiro, até aí. É isso. Essa é a regra para você crescer diante de Deus e crescer dentre os homens. Quem põe o limite é você. No seu esforço, na sua dedicação. Mas, infelizmente, o ledo engano, que quer dizer um grande engano que existe no cristão, é achar que é Deus que vai limitar. Deus não limita, não. A menos que seja algo que vai te trazer um prejuízo, vai acabar com a sua vida, vai levar você até a perdição. O próprio Deus entra e tesoura. Mas, caso contrário, o desejo de Deus é que você cresça, é que você ande. Qual é o pai dentre nós aqui, mesmo que seja de nenenzinho, como esses dias eu vi a Manu, tem quantos anos, Manu? Cícero, quantos anos? Tempo a Manu? Já fez um ano? 29, pois é. Eu estava ali fora, ali, e a mãe dela de um lado, a irmã do outro, e aí soltava a bichinha, né? Já está dando aquele espaço todo. Meu Deus, vai cair. Reparo que ele está cada vez mais deprimido, não é assim? Você está deprimido, triste. Mas não está andando, poxa. Agora não depende de mim, não anda do meu colo. Como assim? Marcão, quando eu cheguei aqui, Gabi, desse tamanhozinho. Está triste, né? Não está chateado. Poxa, não cresceu minha filha, continua pequenininha, levando no colo, aquela coisinha, nhenhenhé. Como assim? Só se o cara for retardado. Qualquer pai que se preza, o orgulho dele é ver o filho crescer, o filho desenvolver, ir adiante. Ainda mais o pai do céu, que é muito melhor do que qualquer pai da terra.
Mas tem gente que nem serve para ser pai nem mãe. Trata o filho como um objeto, faz até um moleque ou a menina que seja ficar retardado. Pai, mãe que tem mente aberta, a função dele é empurrar para o filho crescer, desenvolver. E não ficar ali, ai meu Deus, ai minha filhinha, meu Deus, que coisa linda. Como assim? Até pode ser carinhoso, ser meloso, mas deixando claro para a criança que a vida é para todos, não é dele. O mundo não foi feito para ele, o mundo foi feito para todos. Não ensina não, que seja se defender, não no sentido briga, mas no sentido de ser dono de si, personalidade e por aí afora. Essa é a regra, irmão. É assim que Deus é. Lá no livro de Deuteronômio diz uma passagem que consolida isso. Lá diz o seguinte, eu vou ler, não, só vou citar para não estender muito. Lá em Deuteronômio tem uma passagem que diz que Deus trata o povo dele igual a águia trata os seus filhotes. Se você não sabe, vai saber agora. A águia é considerada a rainha dos céus. Ela faz os seus ninhos das mais altas montanhas. Lugar onde nenhum outro pássaro consegue chegar, ou quase nenhum. Isolada. Só faz ninho em rocha. Segundo os estudos, a águia, ela tem um ninho que tem 3 metros de diâmetro. Você tem ideia? Esse altar aqui, ó, daqui da ponta ali, ele deve ter uns 2,5, 2,60 por aí. Então, o ninho da águia é mais largo do que a largura desse altar. É 3 metros assim, ó, redondo. Alguém diria, para que isso tudo? Mas quem é rei é assim, né? É pomposo, cheio de pompas. E ela faz o ninho dela. Segundo dizem, o ninho dela é o mais bem feito entre todos os pássaros que existem. Ela vai com cuidado traçando ali, trançando, né, aqueles gravetos e tal. Também dizem que não só é muito grande, o mais seguro de todos os ninhos, mas ele também torna-se o mais fofo. Ela vai pegando matos, capins, né? Vai jogando em cima, vai usando as próprias penas, em alguns casos penas de outros animais, e vai misturando com o capim ali que vai secando, e fica aquela coisa bem fofa, muito. E ali ela põe os seus ninhos, põe os seus ovos. Cuida, vigia, fica ali atento o tempo todo. Quando os ovos eclodem, ela começa então a trazer alimento e pôr no biquinho lá do bichinho lá, como que é normal. Você deve ter visto isso no Animal Planet, né? Está lá alimentando. Dado o momento, quando ela percebe que eles têm asa o suficiente, pena o suficiente para voar, ela faz coisas que deveria nós fazermos. Ela começa a tirar do ninho tudo que é confortável, o capim, a pena, tudo que é confortável ela tira, fica só os gravetos. E nisso, os pássaros ou os filhotes dela lá, não conseguem mais ficar quietinho, sentado. E aí ele tenta sentar, não consegue, ele fica todo desconjuntado, e nisso ele aprende a bater as asas dentro do ninho. E ao mesmo tempo, aquele desconforto começa a cutucar, fala, não quero mais isso não, como assim? Aí de vez em quando a águia pega o seu filhote, vai até o início do penhasco, no bico, e solta. E fica olhando. Percebe a reação do bichinho. Aí ele começa a bater asa e tal, não sei o quê. Há casos em que não precisa ir atrás. Há casos que ela percebe que ele não vai conseguir voar, ela dá um rasante assim, ó, vai lá embaixo, lá, gruda ele em cima dela assim e volta para o ninho. Põe lá de novo. Mas o ninho já não tem mais pena. O ninho não tem mais capim, agora é só espinho. E ele está lá, meu Deus, né? Eu não quero sair dessa vida, não aguento mais isso aqui, e tal e tal. E aí, passado 1 ou 2 dias, ela faz de novo. Ela cata o seu filhote, vai de novo lá no penhasco e solta. Até ele voar. Deuteronômio 30, eu não lembro bem o versículo, o capítulo, acho que é o 30 ou 32. A Bíblia diz que Deus faz assim com o seu povo.
Às vezes Deus tem que tirar as peninhas para deixar você bem desconfortável, para você tomar vergonha no literal e voar, filho. Deixar de ficar ser retardado, ficar ali recebendo no biquinho. Essa é a regra espiritual. Quer crescer? Esse é o caminho. Quer continuar sendo nhenhenhé? Continua do jeito que está. Achando que Deus vai ficar colocando alimentinho na tua boquinha a vida inteira. Vai não, filho. Deus não criou filho. Entre nós, homens, pode acontecer de um filho sair com problema, né? Infelizmente. Problema mental, uma síndrome, problema de retardamento, uma coisa assim. E que leva o pai e a mãe a fazer grandes sacrifícios em favor daquela criança. No mundo espiritual, não. Todos nós fomos criados na mais pura perfeição. O nosso espírito está pronto, diz a Bíblia. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. Então, querida, espiritualmente falando, você poderia pedir e vivenciar tudo que Deus tem para você. Agora, humanamente falando, depende de você. Se você já é do tipo que está acostumado a comer na mão dos outros, sempre vai ser dependente, nunca vai crescer. Se você é do tipo que acostumou a ser cauda, nunca vai ser cabeça. Isso é regra de vida, irmão. É regra de sobrevivência. Você percebe isso entre as pessoas, que muitos deles ficam questionando, cadê a bondade de Deus? Mas a Bíblia não diz que Deus é bom? É, mas você pede? Você é do tipo que insiste, bate até a porta se abrir? Ou você acha que falou uma vez na vida, como diz, e o outro perto da morte, Deus tem que fazer? Você tem tanta obrigação que não tem tempo de ficar ali repetindo as orações que seja. Não tem tempo de orar. Tem tempo de vir à igreja, não tem tempo de buscar Deus, e Deus tem que resolver os seus problemas. Isso não existe, irmão. Então veja que mesmo pessoas que sofrem com grandes tentações de doenças terríveis, entre os quais, como eu falei aí, Lady Gaga e outros mais aí famosíssimos, que são terrivelmente, um homem deprimido. Esses dias estava fazendo, sexta-feira, estava fazendo o Pedro Bial, fazendo lá uma homenagem a ele, Chico Anísio. Sabia que o Chico Anísio sofria de terríveis e profundas depressão? Quem aqui acompanhou a vida do Chico Anísio? O cara era um dos maiores humoristas que já existiam em todos os tempos. 70 e poucos personagens que ele inventou lá. Alguns memoráveis, entre os quais o professor Raimundo, da escolinha do professor Raimundo, e tantos outros personagens que ele inventou, que fez tanto sucesso durante décadas, desde a década de 70 até agora perto da morte. Ele sofria terríveis tentações de depressão. Aliás, tem uma entrevista dele, pouco antes dele falecer, o psiquiatra que tratava dele pediu a ele um favor. E qual foi o favor? Ele pediu para ele, Chico Anísio, dar uma entrevista e falar como é que ele passava e como é que era a vida de depressão. E o psiquiatra, não sei se ele é evangélico ou não, ele pediu para ele fazer isso, para que isso viesse incentivar outras pessoas que sofrem também de depressão e usa a depressão como desculpa para viver uma vida encostado, esperando o mundo acabar em barranco para ele morrer encostado. Ele pediu, está lá, você procurar no YouTube, tem lá a última entrevista do Chico Anísio antes da morte. E quem pediu essa entrevista foi o médico dele, com o objetivo de divulgar e ajudar outras pessoas. Então, irmão, não tem tentação alguma que possa ser responsável para você viver uma vidinha medíocre e achar que é Deus, ou achar que é a sua situação, que é circunstância sua. Não existe isso. Existe só esse erro que muitos têm de achar que já que Deus é bom, Deus que se vire para me abençoar, Deus que se vire para me fazer um sucesso, Deus que se vire para glorificar minha vida, Deus que se vire para me levar a grandes alturas. Isso não existe. Quem tem que se virar é você. É assim que você tem que perceber. E para concluir, para ratificar, no caso, versículo 8, ele diz: porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, a porta se abre. É regra. E aí ele vai dizendo mais. Diz assim, ó, e qual dentre vós é o homem que, pedindo um pão, pedir-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? É o caso aí que eu falei, quem de nós, como pai, vai dar veneno para o filho? E aí ele continua. Pedindo-lhe um peixe, lhe dará uma serpente? Está falando de nós, seres humanos. E aí ele conclui:
Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus não dará bem àqueles que lhe pedirem. Não pediu, filho? Já era. Ele tem condições de dar bens de todos os meios que você possa imaginar. Aqui, inclusive, estava falando a respeito, lá em Lucas, nessa mesma passagem, Lucas 11, até o pastor Leandro leu na sexta-feira, fala sobre, inclusive, o Espírito Santo, que é o maior bem que você pode ter aqui na terra, é a garantia, o selo de ser cheio, fechado, lacrado, selado pelo Espírito Santo de Deus. Então ele deixa claro lá, não daria a Deus o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, filho, seja ser cheio do Espírito, seja ser livre do capeta, seja ser curado, seja ser realizado em qualquer área, profissional, financeira, sexual, emocional. Obrigação de quem quer receber é pedir. Não pediu, Deus não tem compromisso contigo. Ah, pastor, mas a vida segue o curso natural. Sim, mas o curso natural não garante vitórias, não garante realizações. Eu posso fazer a diferença e você também. E aí ele conclui e diz, versículo 12: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhes vós também, porque esta é a lei e os profetas. A lei e os profetas. Em outras palavras, você tem que dar ao próximo o que você quer que aconteça com você. Por isso que tem gente, irmão, eu falei isso para um parente muito próximo meu. Falei, graças a Deus você não tem filho, filho. Se tivesse, ia ser um terror, um lixo. Falei, desse jeito. Que percebe-se que a pessoa não tem noção nenhuma. Senso de responsabilidade, senso de deveres e direitos, a pessoa não tem. Uma pessoa dessa como mãe e pai cria um monstro, literalmente. Não sabe pôr regra, não sabe isso, aquilo, outro. Eu tive uma situação em 2008. Uma pessoa na igreja, e ela tinha um problema, acho que era Jéssica o nome dela. E ela então tinha um problema sério. Passou a ficar meio adoentada lá e tal. A mãe levou no médico. O médico diagnosticou isso, aquilo, outro. Não viu nada, passou para o aspecto psicológico ou psiquiátrico. E aí foi na psicóloga. Começou a frequentar a psicóloga. Um mês, a psicóloga chamou a mãe e deu o diagnóstico. Falou, sabe qual é o problema da sua filha? Não. É porque ela não sabe lidar com não. Como é que é? Sua filha está assim porque ela não aprendeu desde pequena a ouvir não. Sempre foi do jeito dela. Todo mundo a paparicava e fazia o que ela queria. Nesses últimos tempos, ela ouviu não de pessoas que ela queria manipular, que ela queria dominar. Isso desequilibrou ela e deixou ela assim. A menina ficou toda meio que perturbada. Ah, é demônio, pastor. Não, não era não. Era falta de estrutura mesmo que ela não tinha emocional, porque a mãe e o pai eram dois bobão que tratou ela de forma diferente. Aí a mãe explicou para a psicóloga. Falou, o que a senhora está falando não faz sentido. Ela casou segunda vez. Essa menina é fruto de um novo casamento, que ela ficou viúva. E quando ela casou e teve essa menina, já tinha 3 outras moças. E já estavam, a mais nova, acho que estava com 19 na época. Acho que era a mais nova. E aí então veio essa bebezinha. Virou o bebelô de todo mundo. Essa menina tratava o pai dela igual um lixo. Um dia, ela falou com o pai dela na minha presença. Eu fiquei assim, sabe, quando você fica... Eu não tinha muita liberdade com eles, então eu acabei ficando ali. Mas cheguei até, acho que, suar. E eu só percebendo, falei, meu Deus do céu, como é que ele chega, cria um monstro desse? Antes dela chegar nessa crise. E aí depois, em seguida, a mãe dela me procurou e disse, pastor, eu vim aqui, ouvi muitas mensagens do senhor, se eu tivesse sido sábia em criar a minha filha, as outras não tinham nenhum problema. As irmãs dela, tudo perfeita, casadas já, 2 casadas, só tinha uma solteira que já estava com 30 e poucos,
33, não sei, 32, mas ainda solteiro em casa, as outras casou. O Satanás, aspas, grudou essa aí. Mas todo mundo tratava ela igual uma retardada. Ela era o centro da atenção e da vida de todo mundo. Olha, você pode ter filho da idade que for. Tem um limite entre o que é perceptível, que é benéfico, e o que não é. Quem tem que saber? Você, pai e mãe, eu e você. Por isso diz a Bíblia, ensine o caminho à criança. Quem tem que ensinar? O Espírito Santo. Claro que não, né? Pai deles sou eu. Quem tem que ensinar sou eu. Não tem nada a ver com o Espírito Santo, não. Quem tem que ensinar sou eu. Quem ensina filho é pai e mãe. Quantas das vezes acontece dentro da escola a professora ficar em situações terríveis com o filho, mas ela já tem noção, a professora já doutrinada e experiente, ela sabe que a criança é daquele jeito porque em casa a criação dela permite. É provado, criança que xinga professor, que bate em professor, que fica lá largado, porta de escola, aquele rolo todo que se envolve em briga e tal, dentro de casa, ele é responsável pelos seus próprios atos. Ele grita e a mãe afina. Não é daquele tipo, não precisa ser como do passado, né? Que antigamente os nossos pais, meu pai se estivesse vivo, estaria agora com 78, ia completar agora 78. Mas lá, na criança, quando infância, a maioria aqui, que tem aí seus 40 e poucos, 50, sabe disso. O pai não precisava nem falar, bastava olhar, sim ou não? Então hoje tem um monte de pai que toma tapa na cara do filho, porque ele é bravo mesmo. Bravo? Vou colocar o bravo no lugar dele. Põe o bravinho no lugar dele para ver se não funciona. É tudo uma questão de estrutura, ou seja, de conhecimento. Você que tem que fazer aquilo. Você que tem que tomar essa decisão. É assim que é, irmão, com todo mundo. Com todo ser humano que Deus criou na face da terra. Até no mundo animal é assim. Vê se o animal produz uma cria, seja ela qual for, e fica com ela o resto da vida, dando leitinho, tratando ali como seu. Ao contrário, quando chega, desmama, já vai viver a vida e tal, e vida que segue. É assim que funciona. Nós, seres humanos, a mesma coisa. Eu não posso propriamente estar... O missionário conta um caso, já há muitos anos na igreja, muitos anos atrás, ele estava fazendo uma oração de libertação, manifestou um demônio numa mulher. E aí o demônio falou o que estava fazendo na vida daquela mulher. E entre os quais ela tinha uma filha de 12 anos que ainda estava na primeira série do primário. Como é que não aprende coisas do primário? É inacreditável. E aquilo chamou a atenção. Ele fez oração. Demônio, você que está emburrecendo, sei lá o nome que ele deu, você que está entupindo a filha dela e não deixa ela aprender. Vem aqui, o demônio manifestou, você está amarrado assim, tal, vai embora. Logo imediato a este fato, as professoras começaram a perceber que a menina acordou para a vida. 12 anos na sala, onde os alunos tinham que ter 7, 5 anos de atraso. As professoras perceberam. E olha que isso, muito tempo atrás. As professoras, então, querendo o bem da menina, resolveram mexer os pauzinhos e começar a dar a ela desafios de aprendizado equivalente à 2ª, 3ª, 4ª, 5ª série. No final deste ano, desse mesmo ano que ela recebeu lá a libertação, a mãe dela, ela conseguiu passar do primeiro ano do primário para a 5ª série. Graças a Deus que usou o missionário para arrancar o demônio da burrice. E, ao mesmo tempo, usou as professoras para poder evoluir aquela moça que todo mundo ficava chateado de ver a coitadinha retardada na primeira série do primário. O que se aprende, pelo amor de Deus, no primário, irmão? Como é que não consegue passar de ano? Naquela época não tinha esse negócio de aprovação automática, ou sabia ou não sabia. A menina ficou 5 anos no primeiro ano. E a mãe dela, coitada, possuída por um demônio cheio de macumba nas costas, etc. e tal, nem tinha ideia em que havia uma atuação espiritual. Então o demônio pode fazer isso? Pode tratar em várias situações, porque ele atua na alma do homem, na mente, no centro da vontade do homem, que é a mente. É aqui que vêm as nossas decisões, é daqui que nós raciocinamos, tomamos decisões certas ou erradas. E o demônio atua justamente atuando nos pensamentos e na carne.
Porque pela mente ele controla todo o corpo. Pela mente ele controla a atitude das pessoas. Então é isso, irmão. É você entender isso e compreender. Para a gente finalizar, Colossenses capítulo 1. O pastor até pregou aqui sobre isso, mas é uma outra parte que eu tenho para falar aqui. O apóstolo Paulo vai falando sobre o assunto, e aí ele diz assim, Colossenses capítulo 1, o versículo... é Filipenses, capítulo 1. O apóstolo Paulo, ele é um homem muito dado a essa situação. E aí, no versículo, eu vou ler do versículo do 3 em diante. Diz: dou graças ao meu Deus por todas as vezes que lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós, por todas as minhas súplicas, pela cooperação do evangelho, que desde o primeiro dia até agora. Versículo 6. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo, como tendo por justo sentir de vós, isto de vós todos. Porque vos tenho em meu coração, pois todos vós são participantes da minha graça, tanto das minhas prisões como da minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que tenho de todos vós, em que entranháveis a afeição de Cristo Jesus. Aí ele conclui: e peço isto, que o vosso amor, faça o quê? Aumente mais e... Então veja que você pode ficar naniquinho no amor, ou pode aumentar. Diz: o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo o quê? Conhecimento, para que aproveis as coisas, o quê? Excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até o dia de Cristo. Não cresce não no amor, no conhecimento do amor de Deus, não cresce não na ciência, como ele diz aqui, na ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes. Tem um monte de coisa excelente, coisa deleitável, aprazível, que muitos nunca viveram. Seja em todas as áreas da vida, seja nas emoções, seja sentimentalmente, sexualmente, blá, 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 blá. Mas como é que vai viver? O cara é fechado, tapadinho, acha que Deus vai fazer tudo, acha que Deus tem que fazer tudo. Não existe isso, irmão. No tempo de Moisés, ele desceu do espírito de sabedoria sobre Bezalel e Olioabe. Hoje, Wagner, eu quero que você seja um engenheiro bem-sucedido. Oh, aleluia, Deus. Aí está lá eu orando. Oh, papai, encha-me, Senhor. Vem com a sua unção da engenharia. Oh, bendito seja o teu nome. Dai-me mente de pedreiro. Me ensina. Idiotíssimo. Caraca, quer aprender a ser pedreiro? Contrata um, ou seja ajudante de um amigo. Eu vou ser seu ajudante, não quero nem receber nada, eu quero aprender a arte da alvenaria. Acabou. Quer ser engenheiro? Vai para a faculdade de engenharia. Ponto. Resolve. Isso é ser cheio de conhecimento, de ciência, como ele diz aqui. Ciência e em todo conhecimento. Simples assim. Ó Deus, me faz um advogado. Para a tua glória. Vai para a faculdade, querido. Mete as caras nos livros e estude. E saiba que Deus, entre fazer uma escolha entre o advogado meia boca, entre o piorzinho e o melhor, Ele quer que eu, você e todos nós sejamos qual deles? O melhor. Acabou, querido. Estuda. Mete as caras no livro. Vai para cima. Simples assim. Se você pensa num Deus que vai colocar a faculdade de engenharia na sua cabeça, para você não ter o trabalho de ir para a faculdade todo dia, de deixar de sair com os amigos, de deixar isso, aquilo, outro, e ralar como todo mundo que faz faculdade rala, você vai ficar a ver navios.
Ele nunca faria isso por você. Você não é retardado, você não tem problema na cabeça. Ainda que tivesse, ele ia curar sua mente para você ser capaz de aprender como os demais. Esse é o Deus a quem você chama de Pai. Que diz a Bíblia que tudo aquilo que a gente pede, Ele dá. Mas tem que ter coerência, né, querido? Você tem que ter noção. Um dia eu falei para uma pessoa, falei, sabe por que você está morando onde mora? Não. Sabe por que você está do jeito que está? Não. Me responde, você já orou para sair de lá? Pessoa de Deus, sincera, é assim. Não. Você nunca pediu? Você nunca se viu fora daquele lugar? Não. Você nunca pensou assim, que seja na imaginação? Aí a imaginação funciona. Morando numa casa, com quartos, você arrumando o quarto do bebê, da bebê, homem ou mulher que seja, tudo arrumadinho, bonitinho. Você nunca se viu assim? Nunca se viu longe daquele lugar? Ela até depois falou assim, pastor, graças a Deus que eu conheci o senhor, viu? Senão eu acho que ia morrer naquele lugar. E assim é o caso de muita gente. Acha que é Deus que destinou. Vai morrer aí, passando fome, catando migalhas. O Deus da Bíblia é Deus que prospera. É Deus que quer que a gente cresça. É Deus que pega o menor para fazer dele o maior. Para que todos saibam, só pode ser Deus. Conheci essa pessoa. Eu sei o quanto ela era limitada. Eu sei as dificuldades dela. Só pode ser Deus. É assim, querido. Isso é você usufruir. Então cresça no amor, querido. Mais e mais. Novas experiências, novos contatos. E assim a vida de todo mundo. Essa é a regra. É isso que você precisa entender e compreender. Não deixe mais o diabo te enganar em coisa alguma, porque Deus tem tanto para dar, vida abundante para todo mundo, mas Ele se compromete com aquele que pede, aquele que crê na bondade dEle, aquele que crê no amor dEle e se esforça para ter o melhor. Essa é a palavra que Deus tinha para nós. Bom, deixa eu falar com você de casa. Mais uma vez está aqui o nosso envelope de dízimo, o qual você já conhece. Aqui atrás está as contas da igreja. E se você é do tipo fiel, quer continuar ajudando, mesmo por qualquer razão que seja, você não esteja vindo na igreja, não pode vir, mas quer continuar fiel, faça isso. A igreja precisa, a obra de Deus depende da nossa fidelidade e Deus vai crescer você e toda a sua família crendo nisso. Então, mais uma vez, está aqui o envelope de dízimo, atrás as contas da igreja. Depois de fazer a transferência, pode mandar via WhatsApp para nós e nós vamos então colocar como sendo alguém desta igreja que tem nos ajudado. Lembrando que se aproxima a data 15 de abril, está aqui os nossos elementos, né, os produtos que vão ser usados, vão ser transformados em pães para representar o que diz a Bíblia. A Bíblia diz que Jesus é o pão que desceu do céu. O pão serve para alimentar. Então Deus nos alimenta também com uma cura, com uma transformação, com um milagre. E assim estamos caminhando. Dia 15 de abril já se aproxima, né? E nós precisamos então fazer. Eu quero agora fazer uma oração para você também de casa. Quero que você aqui da igreja participe, porque ontem e também na madrugada, enquanto pensava, eu estava lembrando, Deus me fez lembrar a respeito do dia 20 de março de 2020. O que aconteceu dia 20 de março de 2020? Não, a pandemia foi antes. O que aconteceu? O que começou oficialmente dia 20 de março de 2020? Tem um nome, começa com quá. Quarentena, onde fechou tudo. 20 de março de 2020, exatos há 2 anos atrás. Quantos aqui passaram por luta da pandemia? Quantos ficaram, como diz, no biquinho do corvo? Quantos foram contaminados e assintomáticos, tiveram sintomazinhos pequenos? Quantos também perderam parentes, amigos? Quantas tragédias financeiras, quantos restaurantes e bares fecharam, eu me lembro de que a associação falou que em 1 ano foi 1.200 e nesses 2 anos já chegou a 2.500 fechados no Brasil e no mundo. E assim, outras mais consequências que essa pandemia nos trouxe. Aqui no nosso caso, a primeiro momento não foi nem tanto o vírus, mas sim jogo político.
porque até então ela de alguma maneira continua atuando de forma quase que nenhuma mais, mas ainda existe. Agora não tem mais, né, como alguém disse, agora não tem mais como jogar politicamente. Não tem como mais jogar a culpa nas costas de ninguém. Não tem como mais tirar dinheiro do governo federal, não tem como mais inventar histórias, até porque agora os governadores, os que vão ser candidatos, já estão todos abandonando os cargos, prefeituras, governo e blá, 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 para poder se candidatarem a partir do dia 2 de abril, é o limite que eles podem continuar na posição que estão, seja o presidente da República, governador do estado, quem é prefeito e vai se candidatar ao governo também não pode. 2 de abril, todo mundo tem que abrir mão dos seus cargos. Então, irmãos, a gente tem que usar a inteligência para tudo. E agora eu quero que você faça uma oração junto comigo, 2 aspectos, inteligência natural e espiritual. Em que sentido? Você está aqui ainda, eu estou, nós estamos, tem propósito de Deus nisso. Aqueles a quem Deus levou sendo de Jesus, estão guardados com Cristo, estão até dormindo no Senhor, como diz a Bíblia, morrer é Cristo, viver é Cristo, morrer é lucro, como diz a Bíblia. Então nós precisamos entender esses momentos. E essa madrugada, desde ontem, mas hoje nessa madrugada, mais Deus falou ao meu coração, para que nós viéssemos fazer essa oração, tanto em bênção para aqueles que perderam parentes, amigos, aqui mesmo na igreja, chegou ao meu ouvido, pelo menos 2 irmãs nossas, partiu vítima da Covid, né? E até onde chegou o meu ouvido, que às vezes as pessoas acabam não comunicando, a gente não sabe. Tem gente que sai da igreja, vai para outra, a gente nem sabe se está vivo, se morreu, sei o que aconteceu. Mas enfim, até onde eu sei, aqui foram 2. Então eu vou pedir a Deus essa bênção, para que nós possamos caminhar, e caminhar triunfando. Esses 2 anos, de alguma forma, Deus pode nos dar recuperação. Para quem aproveitou a oportunidade, aprendeu muito, porque essa pandemia também, essa quarentena toda serviu, né? Eu me lembro, eu contei para alguns pastores, eles até desacreditaram, mas na grande maioria dos obreiros, são obreiros dessa igreja, sem imposição minha, porque eu nem podia impor, mas em época de quarentena mais pesada, que a gente podia estar aqui dentro, porta fechada, e às vezes tinha que ser no máximo 10, 12 pessoas, chega a fiscalização, e tinha que fazer escala entre os obreiros. Alguns deles quase que implorando para poder vir à igreja, para poder participar. Em contrapartida, algumas igrejas que eu conheço, pastores, tinha 50 obreiros, hoje já tem 10. Como também alguns que lamentam em relação ao povo. Algumas igrejas antes da pandemia tinha lá 1000 pessoas, pós-pandemia 500, 400, e olha lá. Aqui, poderia se dizer que diminuiu aí 20 e poucos % do número de pessoas. E tudo isso é louvor a Deus, glória sejam dadas ao nome dele, mas nós temos que lembrar o quanto foi bom Deus para nós. Feche seus olhos, ligue a sua fé em Cristo. Pai, eu quero aproveitar a oportunidade ainda no ar, abençoar essa pessoa que está em casa, seja ela quem for, que ela tenha agora, meu Deus, o consolo do teu Espírito, e que nesse período de pandemia, principalmente, foi a grande situação que nós enfrentamos. Alguns perderam, alguns foram machucados, ofendidos, alguns, meu Deus, podem ter perdido emprego, podem ter diminuído financeiramente, podem ter perdido produção, podem ter perdido, meu Deus, ano letivo. Alguns perderam o principal, que é a vida de um ente querido, de um parente, de alguém que ele tanto amava e estimava. Agora, Deus, eu peço ao Senhor que console todas as famílias, e que o seu poder, então, venha agora colocar nessa pessoa aquele sentimento de continuidade, de que ela entenda que isso foi apenas um tempo para refazer o fôlego, mas que a vida segue em frente. Meu Deus, eu agradeço por estar aqui entre todos, agradeço pela saúde vigente, agradeço por me ter dado graça para assim suportar, passar, agradeço por ter guardado todos da minha família, agradeço por ter guardado cada um desses que aqui estão, guardado também parentes e familiares deles, agradeço, meu Deus, por ter dado fortalecimento ainda maior na fé e no conhecimento da tua palavra neste momento de luta. Pai, também peço
para o bem, daqueles que amam ao Senhor, daqueles que verdadeiramente amaram o Senhor, amaram o seu chamado, amaram a sua igreja. Hoje eles estão mais fortalecidos, porque não foi a proibidade pela igreja que os afastou da igreja, que não foi a proibidade de falar do Senhor que os afastou, mas eles hoje olham para trás e dizem: Jesus, obrigado, porque eu passei as dificuldades, as lutas, e quando